Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Me chamo Fábio Souza, artista plástico, trabalho com esculturas em relevo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre massas, né? Tem muitas pessoas com muitas dúvidas, né? E uma delas é concernente à massa, perguntando sobre qual massa deve usar, né? Eu já gravei um outro vídeo aqui ensinando a como fazer dois tipos de massa. Uma delas é a mistura do gesso com a massa corrida, né? E a outra é o rejunte, beleza? E tem também a massa para madeira. Você pode estar conferindo aqui no canal esses vídeos, tá bom? Então é o seguinte, já deixa seu gostei aqui neste vídeo, tá? Coloque também o seu comentário aqui abaixo, beleza? Dessa forma o YouTube vai entender que meu conteúdo tem relevância e vai mostrar para mais pessoas, tranquilo? Então, falando um pouco sobre a massa corrida com o gesso, né? Atualmente eu estou utilizando mais essa massa. Por quê? Porque nas minhas ocasiões, nos meus trabalhos, requer um acabamento mais refinado, né? Eu vou precisar utilizar uma ferramenta para poder cortar a massa, vou poder raspar, vou poder lixar. Então, eu vou precisar de uma massa que me atende, que quando ela secar, ela não fique tão dura, né? Para poder fazer esse acabamento. Se eu utilizar uma massa que quando seca, fica igual uma pedra, como eu vou fazer um acabamento refinado, um trabalho que eu possa estar ali regularizando ela? Então vai ser difícil. Então eu utilizo atualmente mais a massa corrida com gesso. Lembrando, tem vídeo aqui no canal, você pode estar conferindo, eu ensinando a fazer essas massas, tranquilo? Então, a massa corrida com gesso, ela quando seca, fica bom para você fazer raspagem, fica bom para você lixar, entendeu? Utilizar ou um estilete ou ou qualquer outra ferramenta para fazer um corte, tirar excessos, tá bom? Ela fica fácil para você estar cortando ela, tá? Você pode umedecer ela um pouquinho e pode estar ali cortando, tirando excessos. Diferente do rejunte. O rejunte quando seca, fica difícil você estar fazendo esse refinamento no seu trabalho. Porque mesmo molhando a região, né, umedecendo a massa, quando você vai fazer a raspagem ou fazer um corte ali na região, refinamento, é difícil, porque o rejunte realmente é muito duro. Então, em que ocasião devo utilizar o rejunte, né? Então, o rejunte pode ser utilizado em áreas externas, tá? E áreas internas. E em determinados tipos de trabalho. Trabalhos, por exemplo, que você não vai precisar lixar. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês que você poderia estar utilizando o rejunte. Eu utilizei o gesso com a massa corrida, mas você poderia estar utilizando o rejunte. Então, um exemplo de trabalho que você pode estar utilizando a massa do rejunte é essa aqui, ó, por exemplo, né? Eu estou fazendo essa árvore aqui na parede, né? Ó, olha só. Então é um trabalho que não vai necessitar que eu vá lixar, né? Vocês podem observar que ali, ó, nas folhas, por exemplo, ó, lá em cima, tem uma textura, né? Ó, tem toda uma textura ali e tal. Eu não preciso estar lixando essa região desse trabalho, né? Das folhas e nem do tronco e galhos, tá? Eu poderia simplesmente estar utilizando o rejunte aí, ó, tranquilamente. Por quê? Porque a árvore ela tem uma textura e ela não é lisa, tá bom? E aí você não precisa estar lixando essa peça. O que eu vou fazer? Na hora de fazer o trabalho, eu vou simplesmente fazer a aplicação da massa, né? E logo após, venho com o pincel alisando, deixando bonitinho e faço toda a textura, como vocês estão vendo aqui, né? Mais ou menos nesse trabalho. E aí ela vai ficar assim, ó, desta maneira, né? Aqui eu não vou lixar essa peça, não vou lixar, né? E o que acontece? Você pode estar utilizando o rejunte nessas ocasiões em que você não precisa estar lixando, tá? Todo acabamento de refinamento desse trabalho, ele foi feito anteriormente, ou seja, quando a massa ainda estava mole. Então, se você tem que tirar algum excesso de massa e deixar um pouquinho melhor ali, refinar, é quando
a massa ainda está mole, tá bom? E quando ela secar, aí já fica mais difícil, tá? Então aí ela tá praticamente seca. Aí o que acontece? Para mim mexer aí, se fosse rejunte, mas aí não é. Aí essa massa aí é massa corrida com gesso, tá? Então se fosse rejunte, ia me dar um pouquinho de trabalho, tá bom? Então, nessas ocasiões assim, ó, onde você vê que tem uma textura, né, que tá mais em evidência, então não precisa estar fazendo tanto acabamento, então faça com rejunte, beleza? Faça com rejunte. O rejunte pode ser lixado? Pode ser lixado. Você tem que usar uma lixa bem grossa, tá? Uma 150, né? Uma 100, que é para você estar tirando a porosidade ali e tal, depois utilizando uma mais fina, beleza? Então, mas é isso que você deve fazer, tá? E é sobre isso. Quando você for lembrar de fazer um trabalho, pense sobre isso. Será que eu preciso estar fazendo um acabamento refinado aqui nesse trabalho ou não, né? E se eu fizer, eu tenho que fazer antes, né? Quando a massa ainda estiver mole, para estar tirando o excesso de massa ali e tal, regularizando. Tranquilo? Então, um outro exemplo aqui para vocês, gostaria de falar sobre esse trabalho aqui. Vocês observam, esse trabalho aqui foi feito com massa corrida e gesso. É um trabalho que precisou se lixar todinho. Olha só, veja só como essas pétalas dessa flor, né? Elas são lisas. Se eu tivesse feito com rejunte, ia me dar muito trabalho para estar lixando essa flor, tá? Então, olha só, aqui eu necessitei estar utilizando a massa corrida com o gesso, tá? Olha só, então você vai ver na própria referência a textura das folhas, como ela está comportada, da árvore, do cenário, de qualquer coisa que você esteja fazendo. Você tem que identificar ali a textura, né? Você vai saber, vai ter uma noção. Eu preciso lixar essa região. Você vai identificar ali logo na referência qual a massa que você vai estar utilizando para fazer tal trabalho, entendeu? Então você já fica esperto quanto a isso aí, beleza? E tem o fator também da disponibilidade do material na sua localização. Se não tiver gesso nem massa corrida, você vai ter que utilizar seu rejunte, por exemplo, né? Ou só tem massa corrida, mas não tem gesso, ou só tem gesso, mas não tem massa corrida, ou só tem só rejunte. Então utiliza só o rejunte, entendeu? E aí, se for fazer um trabalho como esse aqui, não é que o rejunte não dê para ser lixado, ele dá para ser lixado, só que vai dar mais trabalho para você, entendeu? Beleza? Então, rejunte em situações assim, ó, onde tem textura, onde tem onde o trabalho é mais grosseiro, você não vai ter que estar fazendo tanto acabamento, beleza? E para áreas externas também, aconselho muito utilizar o rejunte, mas mesmo assim você vai precisar selar aquele rejunte, aquele trabalho, e vai ter que pintar e passar um verniz na área externa também, tá bom? Tem que proteger, beleza? Então percebem que não tem uma massa melhor do que outra, né? Então existe massas para certas ocasiões, né? Determinadas situações, tá bom? Você tem que identificar isso e vai utilizar de acordo com a sua necessidade, tá? E sua disponibilidade também. Se tiver ambas as massas, vai ter mais facilidade para escolher qual massa vai ter que utilizar. Se não, aí você vai utilizar o que tem disponível, tá bom? Mas o bom é que tem opções, né, de estar utilizando não uma só massa, mas várias outras, tá? Igualmente com a massa para madeira, eu ensinei aqui a fazer também a massa para madeira. Ela é mais puxada por rejunte, né? Ela, quando endurece, ela fica muito dura também. Então o que acontece? Você pode estar enquadrando ela junto com o rejunte, né? Em situações onde você não vai precisar estar lixando essa massa, utilize a massa para madeira, beleza? Mas ela é mais mole do que o rejunte, tá? Então ela é mais fácil de lixar.
mas é uma massa também muito boa para ambas as situações, tá? Então fica aí a dica, pessoal. Faça o teste, compre a massa, põe a mão na massa, entendeu? Ali faz um trabalho. Então essas experiências que você vai fazer vai te abrir muito a mente concernente a essa questão de massa, né? Você vai pegar a textura delas, né? E saber qual você vai mais se adequar na hora de fazer seu trabalho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que tenham tirado as dúvidas de muitas pessoas aí, tá bom? E deixe aqui nos comentários se ainda tem mais dúvidas concernente a isso também, sobre outras coisas também, concernente a arte em relevo. E também, se você quer se tornar um dos meus alunos, o link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você pode estar sendo amparado por mim durante todo o período do curso em que estiver estudando, né? Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, até a próxima e tchau, tchau!